Sabe todas aquelas regras do cabeamento estruturado que a gente segue no dia a dia? Já parou para pensar por quê? De onde elas realmente vêm? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, o limite de 90 metros, a famosa topologia em estrela, MPTL, tudo isso faz parte da nossa rotina. Mas será que alguém simplesmente acordou um dia e inventou tudo isso do nada? A resposta, olha, é bem mais simples e, sinceramente, muito mais importante do que parece. E a resposta está toda nessa frase aqui. Infraestrutura profissional não é achismo, não é eu acho que assim fica bom, é norma, é padrão. Esse é o ponto de partida, a base de qualquer trabalho que se preze. Então, beleza, se não é achismo, qual é a régua que a gente usa? De onde vem essa lógica toda? Bom, todas essas boas práticas que a gente conhece vêm de um sistema bem formal, criado justamente para botar ordem na casa, sabe? Para organizar o que seria o caos da infraestrutura de redes. E esse sistema, ele é todo baseado no que a gente chama de normas técnicas. Pensando de um jeito simples, uma norma é basicamente um documento. Só que é um documento super importante que diz qual é o desempenho mínimo que tudo tem que ter. Ele garante que os componentes de marcas diferentes vão conversar entre si sem problema. E, claro, cria um padrão que vale no mundo todo. Então, a missão de uma norma é muito clara. Primeiro, definir o mínimo de performance. Segundo, garantir a tal da interoperabilidade. Ou seja, pode pegar um cabo de uma marca e um conector de outra que a coisa vai funcionar. Terceiro, criar um jeito de fazer as coisas que seja igual em qualquer lugar do mundo. E, talvez o mais importante, elas dão um mapa, o passo a passo de como testar e validar uma instalação para ter certeza que está tudo certo. Tá, mas quem é que escreve esses manuais, esses roteiros? Bora conhecer quem são as grandes organizações por trás desses padrões globais de cabeamento. No cenário mundial, a gente tem basicamente dois gigantes. De um lado, a ATIA, que é a Associação da Indústria de Telecomunicações. Ela é a referência aqui nas Américas e a norma principal dela é a famosa TIA 568. Do outro lado do oceano, principalmente na Europa e em projetos globais, a gente tem a ISO junto com a IEC. O padrão delas é o ISO/IEC 11801. E o mais legal é que, mesmo sendo organizações diferentes, elas conversam, elas concordam nos pontos essenciais. As duas falam sobre as mesmas coisas: distâncias máximas, as categorias de desempenho, a topologia da rede, como testar, até a pinagem dos conectores. A base, o fundamento, é o mesmo para todo mundo. E aqui a gente conecta tudo. Lembra da pergunta lá do começo sobre o limite de 90 metros? Pois é, ele vem daqui, ó, direto da norma TIA 568. Não é um número tirado da cartola, não. É um limite de engenharia, tudo calculado para garantir a performance, pensando na perda de sinal, na atenuação que rola naturalmente ao longo do cabo. Ok, então a gente já entendeu a teoria, o que são as normas, quem faz, mas agora vem a parte que realmente importa. Por que, na prática, no campo, isso é tão crucial? E essa frase aqui é para colocar na parede. Funcionar não significa estar em conformidade. É sério. Só porque a luzinha está piscando e os dados estão passando hoje, não quer dizer absolutamente nada. Não garante que a rede vai aguentar o tranco amanhã, e muito menos que a instalação foi feita do jeito certo. Porque seguir a norma, na verdade, te dá garantias. É como um seguro. Primeiro, a garantia de compatibilidade. Tudo vai se encaixar. Segundo, a garantia de performance. A rede vai entregar o desempenho esperado hoje e no futuro. Terceiro, e isso é muito importante, a garantia do fabricante. Sem seguir a norma, pode dar adeus à garantia. E por último, a possibilidade de certificar a instalação, que é a prova final da qualidade do serviço. Muita gente olha para a norma e pensa, que burocracia. Mas é o contrário. Pense na norma como a melhor ferramenta que existe para evitar dor de cabeça no futuro. É, na verdade, uma gestão de risco. É profissionalismo. E o que elas evitam na prática? Elas evitam o improviso, o famoso jeitinho brasileiro na instalação. Evitam aquela salada de frutas de componentes incompatíveis, evitam aqueles problemas de performance que só aparecem quando a rede é mais exigida. E o principal, evitam o pesadelo de ter que refazer trabalho e ficar caçando problema que custa uma fortuna em tempo e dinheiro. Ok, tudo isso faz muito sentido. Mas aí surge a pergunta: se existe o padrão, como é que se prova que a instalação seguiu esse padrão? Como a gente constrói essa ponte entre a regra e a comprovação?
A questão é essa: como um profissional, um instalador, pode chegar para o cliente e dizer com toda certeza: olha, o meu trabalho não só funciona, ele está 100% dentro da norma. A resposta é uma palavra só, e ela muda tudo: certificação. É a certificação que transforma uma simples instalação numa infraestrutura que tem um selo de qualidade, uma comprovação profissional. E aqui, atenção, é muito importante entender isso. Certificar não é só pegar um testador baratinho para ver se os pinos estão certos. Não é teste de continuidade. Certificação é um processo super rigoroso, feito com equipamentos caros e específicos que vão testar o cabo contra todos aqueles parâmetros de performance que estão escritos lá na norma. Aliás, essa diferença entre só testar e certificar de verdade é tão, mas tão importante que vai ser o nosso próximo assunto. Entender isso é, basicamente, o que separa o amador do profissional de verdade. Fica ligado que a gente continua nessa conversa. Até lá!